Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dani Pod. E hoje, as minhas convidadas têm um nível, gente. Eu vou começar falando isso para vocês saberem que hoje aqui vai estar bem elevado o nível aqui de conhecimento, de tudo que vocês podem saber aí. A gente vai falar da educação e mais especificamente dos pequenos. Mas para isso, eu tenho que apresentar. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Ana Paula Rudolph. Professora, doutora, a gente tem que falar isso. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade de falar sobre educação, de falar sobre as crianças pequenas. Isso aí. Que é a minha área de pesquisa, né? Há 15 anos eu venho pesquisando a infância, sobretudo a primeira infância. E é muito legal ter essa oportunidade de a gente falar para as pessoas a importância que é a educação das crianças bem pequenas. E a Ana está muito bem acompanhada, né, Ana? Com certeza. A Gláucia Weber. Tudo bem, Gláucia? Oi, Dani. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, mestranda também na área da educação. Quase lá, né? Quase. Falando que, sim, a trajetória é longa, né? Mas para cada propósito existe um empenho, uma dedicação. E os bebês, as crianças pequenas e bem pequenas, elas merecem o melhor de nós sempre. Com certeza. E quando eu pensei nesse tema, que já eu vou falar para vocês qual é o tema, eu pensei assim, eu preciso de pessoas que venham, pessoas que tenham um conhecimento que possa agregar, né? Tanto para os profissionais da área quanto para os pais. A gente não está pensando só nos profissionais da área da educação infantil, a gente está pensando além dos profissionais, né? E eu queria pessoas de referência, essa é a palavra que eu vou usar hoje. Pessoas que eu me orgulho de dizer que eu conheço, pessoas que eu me orgulho em dizer que eu já trabalhei em bastante tempo, né, Ana? A Gláucia a gente trabalhou, mas de longe, sim, né? A Gláucia na unidade escolar, na época acho que a gente estava juntos na educação, sim, né, Ana? A Gláucia era diretora de uma unidade de educação infantil. Uma excelente diretora de Isso, por isso que eu digo que é referência. Porque quando a gente quer expor um assunto assim tão sério, tão importante, a gente pensa em pessoas de referência. E vocês duas, para mim, têm esse papel. Tá, então hoje a responsabilidade vai estar grande aqui. Eu agradeço a oportunidade, porque é um momento que a educação merece isso, né? Que tenhamos pessoas que buscam compartilhar saberes, porque é um compartilhar. Ninguém sabe mais do que o outro. São saberes diferentes que se completam e o quanto é necessário diariamente ter mais oportunidades, né, deste momento. Porque eu sinto falta, inclusive como professora de bebês, de ter esse compartilhar saberes, até para entender que os desafios, às vezes, não são só meus. Isso aí. E entender que educação é um movimento coletivo, né? É um movimento dos profissionais, é um movimento das famílias. E a educação de qualidade, ela se faz um compartilhar do cotidiano, das dificuldades, dos avanços, né? Isso é prerrogativa, inclusive, legal, né? Quando os documentos trazem que educação e o cuidado de criança é compartilhado entre família e escola, está deixando claro isso. De que a escola tem que abrir as portas para conversar com as famílias, né? Numa ideia de troca, né? De pensar o melhor para aquelas crianças, independente da classe, da condição, né? No nosso caso, a gente tem um trabalho vasto aí, eu de 24 anos na educação pública. Pois é, Ana, conta pra gente a tua trajetória profissional e acadêmica. Deixa eu resumir aí um pouquinho. Então, tá. Eu sou professora efetiva da educação infantil de Itajaí há 24 anos, né? E durante esse movimento eu fui para o campo da pesquisa, então fiz um mestrado em educação em 2011, com um foco muito voltado para o cuidado e educação dos bebês, né? E naquela época, praticamente há 13 anos atrás, o campo da pesquisa dos bebês era muito incipiente, assim. Eu lembro que eu passei muito trabalho, né? A pedagogia estava construindo ainda esse fazer pedagógico dos bebês. E depois, claro, fui caminhando, fui para o ensino superior. E depois de algum tempo, resolvi entrar no doutorado
para estudar de forma mais genérica a infância, né? Mas o meu coração sempre é para primeira infância ou primeiríssima infância. Isso que eu aprendi hoje, gente, sobre isso. Eu sempre me refiro à educação infantil como a primeira infância. E hoje a Ana, quando chegou aqui, ela me explicou, ela disse que primeiríssima infância é 0 a 3 anos? Alguns livros, né, Glaucia, trazem 0 a 2, outros 0 a 3, mas de forma muito importante essa categoria nasce, talvez uns 5 anos atrás, né, Glaucia, quando o campo da pesquisa se debruça muito mais a olhar as crianças bem pequenas, né, então... O que é diferenciado? São especificidades muito bem diferentes. E a Glaucia, fala para nós, Glaucia, da tua trajetória aí, acadêmica, profissional. Olha, falar da minha trajetória, eu brinquei essa semana que passou, esse tempo, né, de percorrer toda essa caminhada de pesquisa, que toda vez que eu paro, penso e vou escrever um pouco da minha trajetória, que é importante, eu choro. Eu choro por pensar assim, nossa, quantos desafios, porque eu não iniciei na educação já assim que me formei. Ah, é? Eu trabalhava na área da saúde, em convênios médicos, e era uma profissão que estava em ascensão. Eu já estava como coordenadora, mesmo muito nova, até por esse espírito de liderança, de organização. Então, eu acho que ali já era indício de ser professora, né? Embora já tinha tido a experiência de ser monitora no Colégio São José, onde eu me formei, onde meus filhos também, né, têm a sua caminhada de estudos, mas eu acabei deixando isso de lado, na época, e fui para a área da saúde. Mas a faculdade eu fiz pedagogia, mesmo trabalhando nos convênios, na área da saúde. E aquela inquietação enquanto, né, na faculdade, de ver as demais já atuando, a ser professoras, e eu observando aquele desafio, me inquietava, mas mesmo assim deixei adormecer, não fiz o concurso na época, assim que eu me formei. E logo em seguida comecei como contratada, quando eu decidi, eu ganhei o Caio, né? E eu já era mãe. Isso, eu decidi ficar um tempo em casa. Fiquei 2 anos. Só que daí, essa coisa de sempre trabalhar fora, eu preciso agora voltar pro ambiente de trabalho. E foi onde eu decidi, agora preciso me desafiar para a minha área de formação, que é a pedagogia. Será que a questão da maternidade também te influenciou um pouquinho ou não? Não falo mais disso, eu falo mesmo do contexto de observação. Eu observava que eu precisava entender o que era aquilo para dar continuidade e me especializar, porque não é só fazer a faculdade. Eu entendia muito isso, que eu fiz a faculdade, não era só para ter o diploma, precisava ter esse início. E começando, quando daí fui chamada eles falavam na época fazer seletivo, uma CT, eu comecei a ter as primeiras experiências, e foi com os bebês. Então, amor à primeira vista. Eu acompanhei muito a Ana, né, com a experiência com bebês, e a Ana também. A Ana é referência, né, e acho que a união de vocês, assim, acho que vocês estarem aqui hoje, depois as pessoas também vão ver que vai além do só estar aqui, né, tem muita coisa por trás. Tem muita influência, né? Os bebês, eles cativam, né? E daí eu tive essa experiência, eu tive a possibilidade de ter o contato, fui professora de outras turmas, mas o coração inquietava. Por quê? Não só por ter tido o filho, mas por entender o quanto é precioso, né, a se dedicar-se, ser muito além do que estar na função. É uma especificidade, é uma demanda de muita sutileza. Eu falo que o currículo para os bebês é o currículo das relações. Então, ele é muito maior do que simplesmente ter a pedagogia. E daí despertou a vontade de fazer o mestrado. A caminhada do mestrado, ela foi muito mais longa. Eu confesso que eu dei uma boa empurrada. Eu ia dizer, já tinha esse contato com a Ana, porque a Ana é uma ótima influência. O mestrado foi muita influência da Ana. Tá vendo? Como eu já imaginei. Se você fazer o mestrado, ela não respondeu, eu falei sim. Tu já respondeu para ela? Então. O meu encontro com a Glaucia, ele acontece também na rede pública de ensino. Talvez 10, 12 anos atrás, a Glaucia talvez um pouco mais, né?
trabalhávamos juntas na rede, né? E ela já era uma professora de referência, né? E como diretora também, então sempre a gente teve uma conexão muito bacana, né? Eu sempre admirei muito ela como gestora, como professora, sobretudo como profissional muito dedicada, estudiosa, comprometida. E sempre foi uma referência para mim como professora de bebê. Então, o tempo todo falando dos desafios de pensar um contexto diferenciado para a turma do berçário, porque, via de regra, historicamente, a gente tem 2 configurações de sala de berçário. Ou uma sala cheia de berços, que os bebês ficavam historicamente, né, dentro de cada gaiolinha, e tinham os seus essa sensação. Os movimentos cerceados, enfim, né? Era a questão do cotidiano de cuidado exacerbado. Então, alimenta, troca a fralda e devolve para aquele contexto de cuidado. E depois de algum tempo, a gente observa que os bebês precisam se desenvolver num contexto de livre movimento. E quem traz esse conceito de movimento livre é a abordagem Pickler, que na ocasião a Gláucia estava imersa nessa pesquisa e levou os implementos da abordagem Pickler para a sala dela, de forma inovadora, né? Sobretudo em um casamento com o professor de educação física da escola, que também impulsionou isso. Como dá certo, né? Quando E foi muito interessante, mais pessoas se envolvem. Porque aquela noite, as alunas ficaram muito empolgadas, né? E no ensino superior, na época do estágio, que eu também compartilhava com esse movimento com a coordenação, nós tínhamos, as alunas fugiam do estágio com os bebês, e eu estava sempre impulsionando, gente, vamos, nós Porque precisamos. tem gente que diz que não gosta, que prefere os maiores, E né? tem muito Mas nem medo. experimentou, né? E medo, Dani, né? Porque não precisa ser mãe. Não, Tem gente que faz muito essa referência de que eu só vou trabalhar com bebês. Por isso que eu falei, não foi só ter sido mãe. E nós temos essa experiência que não é Você necessária. sabe que essa discussão de ser mãe ou não ser mãe, ela nasce lá na minha dissertação de mestrado em 2011. Olha, eu vou estudar quais eram as fontes de saberes das professoras, ou seja, quando está na relação com o bebê, de onde é que você tira esses saberes, né? Via de regra, eu já sabia que a pedagogia era incipiente nesse sentido. Então, eu queria saber, da onde que esse professor chega na sala E é tão inovador, né? e como é que ele vai estruturar um cotidiano de tanto cuidado, né? Se ele não aprendeu a trocar fraldas, se ele não aprendeu a alimentar um bebê, se a pedagogia ele apresenta os bebês de forma muito genérica, e daí apareceu nos dados da minha pesquisa sobre isso. Os saberes da maternagem, os saberes da experiência, os saberes, enfim, da vida cotidiana. Acredito que os pais pensam muito nisso também. Na hora que chegam na creche ou na escolinha, que a professora recebe tudo e sabe que a professora não é mãe. Só que é importante reafirmar que, uma vez que você escolhe ser professora de berçário, você não pode recorrer somente aos saberes da sua experiência ou aos saberes da maternagem. Eles são uma complementação daquilo que você vai fazer, que os saberes acadêmicos precisam trazer do cotidiano de uma escola que pensa no cotidiano com intencionalidade pedagógica. E eu acho que agora que entra o nosso tema. Vamos falar sobre o nosso tema? Para as pessoas saberem, porque daí agora a gente vai focar bem nesse tema. Que eu achei assim, sempre que vem um convidado, eu sempre gosto de discutir com ele, né? E a minha fonte de referência era a Ana, eu estava com a Ana em conversa, eu disse, Ana, eu queria falar sobre isso, aquilo, aquele outro. O que tu acha? Qual seria o tema? E ela veio com esse, assim, que eu achei que fechou com tudo que eu estava pensando e vou falar para vocês. Então tá aqui. O cuidado e a educação das crianças pequenas. Sensibilidade no cotidiano. E essa palavra me pegou. Que bom. Sensibilidade. Que bom, né? E eu acho que vocês têm muito a acrescentar sobre isso. E eu fiquei questionando quando eu estava lendo esse tema sobre os pais, sabe? Será que os pais pensam sobre a sensibilidade no cotidiano? Será que nós temos profissionais que estão aí se capacitando e estão fazendo formações e estão nesse processo corrido, porque não dá para parar, né? Na área da educação a gente tem que se formar, a gente tem que estudar. Será que esses profissionais estão dando conta de entender tudo isso? Fala um pouquinho para a gente, Ana, sobre esse desenvolvimento das crianças em relação a
esse olhar sensível? Então, eu estou aí praticamente há uns 3 anos, eu acho que de forma mais robusta, assim, em parceria com a Gláucia, estudando muito essa questão desse currículo para as crianças muito pequenas, né? Com uma preocupação importante em trazer a discussão, tanto para os professores quanto para as redes de ensino que a gente trabalha, que o grande desafio não é pensar essa didatização dos bebês, que atividade que eu vou oferecer, sabe? Parece que tem sempre que ter uma coisa palpável, né? Isso, um produto. É um produto que não é isso mesmo. mesmo. As nossas formações e os nossos diálogos são sempre voltados para isso. A gente vai se preocupar com um produto, que via de regra para os bebês é a mãozinha carimbada. Ou a gente vai se preocupar, sobretudo, com o processo de construção que hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer uma documentação de processo de uma criança experimentando uma tinta, eu filmando, eu fotografando e, sobretudo, que faça mais sentido para ela. Né? A gente sempre fala, a mãozinha de um bebê carimbada é uma fofura? É uma fofura, só que não fez sentido para ele. Não faz sentido nenhum. Talvez faça sentido para o pai que quer ver isso. Sim. Porque eu vejo que os pais esperam muito isso. Por isso que eu acho importante esse episódio de hoje, para os pais entenderem que não é esse produto, né, que vai trazer aí o desenvolvimento. O desenvolvimento de um bebê, de uma criança pequena, né, é uma construção do cotidiano, como tu falaste aí. Por isso que a gente está trabalhando muito nas nossas formações, no diálogo com as pessoas sobre garantir um cotidiano sensível e qualificado. Então, o que é um cotidiano sensível e qualificado para as crianças pequenas? Primeiro ponto, as relações entre adultos e crianças. Eu posso ter um espaço belíssimo, eu posso ter, enfim, condições estruturais maravilhosas, como a gente observa, a gente faz muita visita em muitas escolas, né? Mas o nosso olhar como pesquisador da primeira infância é que relações que se estabelecem com as crianças neste lugar. Nós já visitamos escolas da região que a escola era uma casa de madeira, tu lembra, Gláucia? Né, adaptada, que as pessoas, sobretudo os professores, falam muito mal de espaços adaptados. Ok, um espaço tem que ter o mínimo de qualificação de atendimento? Claro. Só que, alguns lugares, a capacidade de sensibilidade dos adultos é tão bacana, é tão inteligente, que aquele lugar, mesmo adaptado, a riqueza das relações com as crianças e o contexto era tão bonito que a gente saía de lá assim, sabe quando a gente sai com que a casa coração era um mero cheio. detalhe. Era um detalhe, E dá para perceber a pesquisa daquele grupo, que eles estão realmente empenhados e concebem a criança com autonomia, protagonismo, tudo aquilo que está nos nossos projetos políticos pedagógicos. Sim. Que é o que me inquieta muito, que muitas vezes o que não está ali em livros ou até mesmo nos PPPs, como eu falei, não está na ação. E quando a gente entra num espaço, num lugar, que é um lugar quando a gente já tem muito de nós, né, que tem essa identidade, e percebe que tudo é pensado não só para a criança, mas com a criança, porque do olhar da criança é muito diferente do olhar do adulto. Eu falo que é um olhar de encantamento, porque é um olhar que ainda não está com toda a poluição do mundo, porque a gente vai perdendo muito o nosso olhar, infelizmente, e a gente se acostuma. Eu trouxe, inclusive, na dissertação, que a gente se acostuma a morar em apartamento apertado, a gente se acostuma a não abrir toda uma janela, e esquece o ar, esquece a amplidão da vida, e os bebês, as crianças, ainda não têm isso. Para eles, os detalhes do cotidiano é a simplicidade do viver. Nós é que complicamos. Achamos que eles precisam do melhor brinquedo, do brinquedo de ação. Mais colorido. Da melhor estrutura. E quem teve filhos sabe que eles gostam de brincar com a gaveta da panela. Claro. E quando nós nos deparamos nessa casa de madeira, e que na entrada já tinham as panelinhas, os potes, a cultura das crianças. Que foi feita de caixote de madeira. E ali tudo legal. Com essa simplicidade, mas que, sim, alguém parou, observou, escutou com sensibilidade
porque é uma escuta muito além. Contagiou o grupo, né? Contagiou. E o que a gente sempre fala, assim, qual é o ponto de partida para ação pedagógica com os bebês? A disponibilidade desse adulto. Ele tem que estar disponível para esse bebê, para escutar um corpo que ainda não fala, a linguagem oral ainda está se construindo, mas esse corpo está falando tanta coisa, né? Então, a Gláucia fala uma coisa muito legal, né? Que o cotidiano, às vezes, que a escola chama de rotina, o adulto está ali para vencer a rotina. Eu gosto muito disso que ela fala. Só que os bebês não estão para vencer uma rotina. Eles estão ali para viver a inteireza do cotidiano, do seu desenvolvimento e da aprendizagem. E eles passam muito tempo naquele ambiente, né? Muito tempo. Então, de forma muito importante, o que a gente vem trabalhando, tanto nas formações quanto nas nossas discussões, é que a gente precisa romper, né? Não é transformar a escola de educação infantil num espaço espontaneísta, não é sobre isso. É um espaço, sim, de intencionalidade pedagógica, mas que olha para essa intencionalidade pedagógica a partir de um currículo aberto. Esse currículo aberto é olhar para o cotidiano das crianças e pensar que elas aprendem quando elas estão se alimentando, sobretudo com os bebês, quando a gente está trocando a fralda numa relação dual, que é um tempo único entre os bebês e os adultos, né? No movimento que ele está chegando à escola, né? Que alguém não está entregando qualquer coisa para você na escola, está entregando alguém. Da alimentação, né? Então, assim, entender que as atividades que a gente faz, os contextos de brincar, que são a potência do cotidiano para as crianças, isso é importante, sim, mas a gente tem que olhar para esse dia inteiro que ele fica e dar importância para tudo. Não é só um corpo que precisa ser alimentado em 15 minutos, porque aquele corpo não precisa só de nutrição, ele precisa de um contexto, né? Porque como eu até esqueci a autora que fala sobre isso, né? Que da boca para... A Pickler fala isso, né? Que da boca para baixo, todo o trabalho é da criança. Então, o adulto que empurra a colher de forma exacerbada, ele esqueceu que depois que a colher e a comida entrou, esse trabalho todo é da criança. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Ou de forma muito... Os rompantes, que a gente fala que são as pequenas violências do cotidiano, que o adulto não observa mais, né? Que a gente às vezes faz na formação de forma meio dramatizada, né, Gláucia? É quase que uma doce violência que eu estou fazendo para te quero observar também, né? Que assim, limpar o nariz de forma bruta, né? Pega a criança por trás, né? Pois olha, né? Olha no olho. A criança está lá, né, na sua observação e pesquisa, nem sabe o que está acontecendo. Naquele momento alguém chega, né, limpa, não foi avisada, porque é um corpo que foi tocado. E é esse entendimento que eu sempre... Né, é uma reflexão diária. Toda vez que eu entro, eu retorno à sala, eu penso assim, né? A qualificação desse dia, porque não é no extraordinário que se vive. É um ordinário qualificado. Né? Então, o limpar o nariz para essa criança vai fazer ou não ter sentido de vida se ela é respeitada. É esse respeito profundo. E ela precisa ser respeitada, tudo. Né? Então, por que não ser avisada para tudo? Né? Uma conversa, um diálogo, não é um monólogo. A regra é, a criança precisa ser antecipada de tudo que vai acontecer com o corpo dela. Entendi. Essa relação ética entre adultos e crianças. Nós vamos trocar a sua fralda. Você fez cocô, você fez xixi. Agora é hora da gente comer. Sabia que o seu nariz está precisando de ajuda? Posso te ajudar? Né? Algumas vezes leva até o espelho, mostra. Eu tô aqui pensando. A Ana tá falando e eu tô me remetendo lá naquela sala de aula onde tem tudo isso. A regra é, antecipe para a criança o que você vai fazer com o corpo dela. Né? Existe um livro que fala sobre cuidado e ética na educação dos bebês. Acho que é a Daniela Guimarães, a autora. E é muito interessante que o ponto de partida é isso. É você ter ética. Né? Você ter respeito, você ser sensível. E não entender que é um corpo que você está o dia inteiro trabalhando para que ele seja nutrido, para que ele aprenda, porque ele não vai aprender assim, né? Ele não vai aprender nesse movimento. É um pensar que ele não precisa ser preenchido o tempo todo, ele já é. Perfeito. Sabe, eu penso muito não isso. Não é o vir a ser, né? Ele já é. Ele já é. Ele já é um sujeito, né, de direitos, já tem tudo, ele precisa entender, mas para isso ele precisa pesquisar.
não que alguém o tempo todo esteja no comando. É uma grande preocupação das pedagogas, de todos os profissionais, inclusive não só dos bebês, que, mas como que eu sou professora se eu não comando o tempo todo? Entendi. Porque se eu não estou fazendo a intervenção o tempo todo... Isso é muito interessante porque, estudando sobre formação de professores, que é uma das linhas que eu também gosto muito de trabalhar, via de regra, para você se sentir professor, né, e a Dani também, professora há muitos anos, o aluno precisa te entregar esse produto. Então, eu ensinei, ele precisa me entregar um produto, né? Um desenho, um texto, enfim, né? Então, o professor de berçário, por anos, ele ficou com essa dificuldade de identidade da docência da primeiríssima infância. E, claro, via de regra, ele sempre fazia mãozinha, o pezinho carimbado. E aquilo se transformava em N coisas, né? Que só fazia sentido para o adulto. Quantos peixes, quantas galinhas, que se faz foi exatamente. E, via de regra, ele não se sentia professor, e tem muitas pesquisas que falam sobre isso, por conta dessa relação de que, para eu me sentir professor, o outro precisa me entregar um produto, ou esse feedback imediato da aprendizagem, né? Então, aquilo que eu ensino, automaticamente ele já começa. Eu canto uma musiquinha, os de 3, 4 anos, 5, já começam a cantar comigo. Respondem a isso. Então, essa constituição da docência do berçário, ela precisa ser debatida, construída, dialogada com as famílias, né, com os pares, muito para as pessoas entenderem que currículo é esse. Isso, daí eu tô aqui pensando sobre esses desafios. A palavra desafio parece ser bem grande em relação a isso, né? Sim. Como é que vocês conseguem, eu vou dizer vocês porque vocês estão aqui comigo, como é que vocês conseguem esses resultados lá na sala de aula? Como é que consegue esses resultados com esses profissionais que muitos deles já estão aí numa outra rotina? Enquanto vocês estavam falando, eu estava me remetendo a alguns ambientes que eu estive e de coisas que me marcaram negativamente. Quando eu falo negativamente, é negativamente mesmo. Tipo, coisas que traumatizaram de ver um adulto fazendo, coisas que traumatizaram e que ficaram na minha cabeça, que aquilo é inconcebível, não se faz aquilo. Não era nada criminoso, não. As nossas violências. Mas, que se tu for pensar, sim, as pessoas naturalizam. Essa coisa do cotidiano do nariz que a gente falou. Isso, do nariz foi... O braço. Da colher, usando a mesma colher. Sim, isso... O meu estágio foi forte, o estágio da pedagogia. Mas é só um bebê. Me marcou muito. Mas é só um bebê. Sabe que tem um cartunista italiano chamado Francesco Tonucci, e ele tem vários livros, ele é um ilustrador, e o último dele que é fantástico, que com os olhos da criança. E tem uma cena que ele tá uma professora na frente de 4 bebês, né? Inclusive com essas mesas que tem se usado hoje de colocar os bebês com as pernas penduradas, aí que todo mundo acha que é muito legal. E tá esse adulto ali, a professora com uma cadeira que fica girando, porque no desenho tu vê que ele coloca. E daí ela faz aquele movimento, tipo assim, ela tá tentando rapidamente alimentar 4 bebês, né? E uma outra ilustração, que para mim é a mais fantástica que ele tem, uma professora, um adulto, né, trocando um bebê, e em cima da cabeça dela tem um balãozinho, 3 segundos, 4 segundos. Aí o outro balãozinho do bebê falando assim: se eu soubesse, não teria valido a pena me sujar. Porque para ele é um momento tão oportuno. Gente, é um momento único. É o único momento que aquele bebê, aquela criança tem com aquele adulto referência, que para ele é a sua referência. E é tão rápido que não valeria nem a pena estar ali. É muito inteligente, sabe? Por isso que eu perguntei sobre desafios que vocês devem encontrar muitos em relação ao adulto mesmo. Porque naquele momento que eu tive uma experiência muito negativa, eu vou falar de né? Gente, eu tentei interagir com esse adulto. Tu tentou mediar? Eu tentei. Foi em vão ou não? Foi muito em vão, e assim, eu pensei assim, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou conversar com essa pessoa, porque eu estava pensando que
ela não estava sendo observada por pais, ela não estava sendo observada por outros adultos. Talvez ela também precise de ajuda, né? Eu estava naquele ambiente, mas eu não estava próxima a essa pessoa. Ela nem estava prestando atenção que eu estava observando, né? E quando aquilo começou a acontecer, de usar a mesma colher, eu cheguei depois nela, né? Já durante, eu disse, quem sabe a gente alimenta um de cada vez, eu vou te ajudar, vamos usar somente uma colher para cada criança uma colher, vamos alimentar uma criança de cada vez. Ela olhou para mim de uma forma muito assim, eu acho que já fazia parte, né? Eu estava observando só aquele dia. Ela disse, não, assim é muito mais rápido. Eu sempre fiz assim. É assim que acontece. Então, assim, ela estava achando que eu estava... Nossa, o que ela está fazendo aqui? Que mundo ela vive? Ela não está aqui no meu dia a dia, ela não sabe o que eu passo. É o que eu escuto porque eu falo que às vezes as pessoas... Eu já ouvi muito, mas a Glaucia deve viver em outro mundo, em outro contexto, porque não é lá na sala. E eu, quando falo da realidade, não, é o mesmo... Né, é a mesma cidade, com a quantidade de crianças, numa escola pública. Bebês são bebês em todos os lugares, mas o que eu faço com tudo isso? É mais demorado, né? A individualidade, o perceber que o bebê precisa de mais tempo, só que é esse cotidiano qualificado. Mas quando eu já tenho como eu sempre fiz assim e sempre deu certo, não é você que não está aqui no meu contexto que vem falar e eu vou fazer diferente. Eu penso que é muito, né, sobre as minhas escolhas. Sim. Talvez se constituir professora não foi a escolha. Foi a única oportunidade, ou foi um momento, ou outras opções. Mas o quanto eu afeto o outro com essa minha escolha, né? Muito. Porque eu não dou a oportunidade de aprender. Eu falo que eu tenho tanto a aprender ainda, que eu, às vezes, quando a Ana me desafia para algumas coisas, eu falo, será que eu consigo? Porque eu ainda preciso aprender mais. Mas daí eu vejo, mas se eu não compartilhar, também eu não estou dando a oportunidade do outro ver que existem outras janelas, sim, né? Outras possibilidades de se fazer diferente. E o berçário é muito isso, é esse movimento tão dinâmico de perceber que cada grupo é um grupo, que cada bebê é único, que esse ano talvez eu consegui vencer desafios que no próximo eu terei outros. São bebês diferentes, né? Cada época. Que eu preciso de ajuda. Eu chego na tua conversa, assim, se alguém, às vezes eu tô tão no meu dia a dia, porque nós somos humanos, erramos no sentido mesmo de fragilidades, e se alguém mais experiente ou que está fora do contexto sinaliza, é um respiro. Vamos refletir sobre. Eu lembro desse dia que eu fiquei até o final daquele período, e eu entendi, porque eu queria entender. Eu entendi o porquê que a pessoa estava fazendo aquilo. Ela queria que logo as crianças fossem dormir, para que ela tivesse aquela pausa de ela estar sem fazer nada, né? Sim. Naquele momento. E as crianças... É vencer aquilo que a gente falou. É vencer a rotina. E ela tinha muito tempo. Ela tinha muito tempo mais. Então, essa não poderia nunca ser uma desculpa. Ela não me deu desculpa. Sim. Ela disse que era assim. Ela me achou um extraterrestre ali, né? Mas ela me deu essa desculpa, assim. E eu queria entender dela, já que ela não me convenceu, e foi isso que eu entendi. Sabe que é interessante que tu falas? Porque quando eu comecei isso há 24 anos atrás... Isso faz muito tempo também, isso que eu tô falando, né? Vamos deixar muito tempo. Então eu falei, oremos que isso não aconteça mais. Não, é por isso que eu tô dizendo, espero que isso não aconteça. Quando eu comecei há 24 anos atrás, eu trabalhei numa escola e, via de regra, saber da experiência do parceiro... ele acaba sendo uma grande alavanca para o teu fazer cotidiano. Então, tinha uma professora muito experiente no berçário que eu olhava muito para ela. E ela tinha uma lógica de dar banho em todos os bebês pela manhã. Todos. Então, tinham 16 bebês. Então, imagina, uma manhã você ter que alimentar, trocar fralda e dar banho em 16 bebês. Ao final da manhã, ela estava o quê? Exaurida, suando. Mas ela fazia essa prática como, não
não como um movimento talvez de não reflexão, né? Mas uma forma de vencer aquela lógica de que obrigatoriamente os bebês precisam ser banhados pela manhã. Em nenhum momento a discussão ou o pensamento dela foi assim: será que todos precisam tomar banho de manhã? Isso aparece na minha dissertação de mestrado, quando eu vou conversar com uma professora na entrevista e eu perguntei para elas assim: e o banho, como é que é? Uma bem rápido, é a pior hora. Isso virou uma experiência negativa da dissertação. E daí, a discussão é assim: qual é o ponto de partida num banho para um bebê? Porque a gente está vivendo agora também a dicotomia entre ou todo mundo tomava banho, ou agora ninguém dá banho. Tá. Sabe? Não, creche não dá para dar banho. Isso. Não tinha o meio termo. Não. Então, agora, o que a gente discute? O ponto de partida é o bem-estar da criança. Sempre vai ser isso, né? Então, a gente sempre brinca. Um cocô que está lá no meio das costas, o bem-estar do bebê, ele precisa de um banho, né? Uma criança que tem risco social, né? Que a sua família tem dificuldades, talvez o banho da escola, quentinho, seja o único, talvez. Seja um movimento volta importante. a palavra sensibilidade. Tudo volta que adulto sensível é esse que observa, que se conecta com essa criança a ponto de entender que não existe um tempo que diariamente, sim, as rotinas são importantes, o bebê precisa de estabilidade, mas que talvez no outro dia ele possa tomar o banho à tarde. E aí, momento para relaxar após a rotina era a rotina do próprio adulto, né? Do bebê. Não do bebê, né? Que é isso muito forte a instituição, principalmente a creche, mas eu falo até no coletivo geral, de tudo que envolve a educação. Muito tempo do adulto. Não é o tempo centralidade da criança. É uma centralidade ainda muito forte e é um desafio nosso enquanto formadoras. E eu falo que, nossa, tanto aprender ainda, mas se a gente conseguir refletir isso, o tempo do adulto, que não é o tempo dessa criança, a gente já vai conseguir não naturalizar muitas coisas. É isso aí. Que é a colher para a mesma criança, que é o banho apressado, ou às vezes a não troca de fralda, porque não é o horário. Isso é chocante, gente, mas por essas andanças, eu falo pela caminhada, eu já vi muita coisa. Só que daí eu falo também muito na parceria desse profissional que é reflexivo e não deixa isso acontecer com o outro. Porque se eu entro nessa prática de que normalizar o que o outro faz para não me incomodar, eu também estou fazendo. Claro, tu está consentindo, né? Então, é por isso que eu acho importante as formações. Por isso que é importante o profissional estar sempre se reciclando, sempre indo atrás, sempre buscando aprender mais, porque a Ana falou coisas, e a Glaucia falou coisas aqui para mim agora, para todos, né? Que eu não pensava sobre isso. Então, a partir do momento que tu ouve, tu passa a pensar. Né? Às vezes, para mim, o sensível, a questão da sensibilidade, busca uma outra coisa, mas quando tu acaba ouvindo experiências, tu acaba vendo que tem aí um mundo de... A gente discute muito a questão do conceito da palavra afetividade, que caminha com sensibilidade. Então, afetividade, via de regra, não é você estar o tempo inteiro beijando e abraçando uma criança. Afetividade é aquilo que te afeta. Então, o corpo da outra criança precisa te afetar, né? O coletivo precisa te afetar. Eu preciso olhar para essas crianças, porque o ponto de partida do meu trabalho são elas. Eu olhar para elas. Como elas estão hoje? Será que é prudente que eu faça isso ou faça aquilo? Talvez não. Essa ideia do planejamento que a gente fala tanto de flexibilidade para os bebês é a linha estruturante. Eu preciso olhar para os bebês e ver, eu pensei numa estratégia de levar as crianças para brincar no lugar X. Elas estão chorosas? Elas estão inquietas? Será que esse é o momento oportuno? Né? Porque eu preciso realizar isso, né? Ou muitas das vezes que a Glaucia trouxe é muito importante, né? A estrutura do cotidiano da escola é o que a gente chama de adultocêntrico. Ela está centrada na vida dos adultos. No tempo da cozinha, no tempo de quem limpa, no horário de quem chega, no horário de quem sai. Que é isso. Mas a escola existe verdadeiramente para atender quem? Se não tem criança, não tem adulto para trabalhar. É isso aí. Então, esses são os grandes desafios. A gente virar a chave, né? Esse olhar para as crianças e começar assim.
Quanto tempo elas têm para comer? A primeira coisa que a gente discute. 15 minutos? Você come em 15 minutos? Você é adulto, tem habilidades motoras já desenvolvidas e uma criança pequena está construindo isso. Ela está conhecendo exatamente, ela está descobrindo, né? Ela está descobrindo texturas, sabores, aromas. É um corpo só a ser nutrido? Não, então, o currículo para a educação infantil, ele está vinculado ao cotidiano. E esse cotidiano, é importante a gente falar, para que a gente não fale e as pessoas não entendam que isso é espontaneísmo. Então, o cotidiano é tudo isso que acontece com ela durante o dia, sobretudo num contexto, ou seja, numa sala referência, que nós chamamos na educação infantil sala de aula, né? Mas sala referência. Essa palavra já é para ficar bem forte, né? É uma referência para criança pequena. E esse contexto dessa sala referência precisa ser rico de oportunidades para que ele possa explorar, conhecer cores, texturas, aromas, né? E que tenha uma condição de acesso, né? Tem muita coisa, mas está no acesso. Está guardado. É os cantinhos inacessíveis. Isso. Que é apenas para um planejamento. Ou para embelezar, ou para agradar. Dias o professor perde fazendo caixas, não que não sejam necessárias, mas se realmente a criança, né, vai ter sentido usar ou não, mas coisas para decoração. Sim. O decorar não faz parte. Não faz sentido para a criança, né? Desse crescer com vida da criança, porque decorar não pode ser tocado. Ele é decorativo, Nem então pode não ser pode. tocado, né? Mas é isso. E quantas energias nós poderíamos estar se dedicando para o que realmente importa, para esse olhar de reflexão. Então, a virada de chave sempre é essa. E, às vezes, eu sei que, diante das demais colegas de trabalho, é um olhar de estranheza. Mas por que você está indo para isso se é mais fácil ficar nesse? Porque daí você me tira desse lugar. Os conversas de bastidores, né? Sala de aula. Sofro bastante. Sala de professores. Sim. Por essa inquietação constante, e sei que faz parte. Todos nós, às vezes, também queremos nos acomodar em alguma situação por questões de estabilidade. Mas eu falo também no esperançar, que é diferente da esperança, né? Viver na esperança é, céus, a vida, eu vou ter alguma coisa. Isso vai chegar. Esse contexto, esses brinquedos, essa estrutura. O esperançar é fazer, né? É o verbo da ação. Então, eu busco isso diariamente com os bebês, porque eles merecem isso. Que eu não fique só na esperança de dias melhores, situações, né? Eu posso fazer o diferente hoje com o que eu tenho, com a minha reflexão e sim, sabendo que eu tenho desafios. Com certeza. Todos. E daí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Escrevi um monte de perguntas aqui, né? Um monte, né? Até pensei, será que eu vou enxergar? Porque a pessoa já tá cegueta aqui. E aconteceu o que eu imaginei que iria acontecer, né? Que tudo que eu escrevi aqui para perguntar, que vocês foram conduzindo de uma forma tão... Elas gostam tão sábia e tão importante para quem está ouvindo. E, assim, que bom que estamos com profissionais como vocês, né? Que cuidam disso, que levam esse nome aí, né? Dos pequenos adiante. Sim. E eu queria chegar agora num ponto. Que vocês se conheceram, né? Vocês tinham coisas em comum e daí vocês resolveram ser sócias. Empreender. Além de toda essa loucura. Falou uma loucura assim boa. De estar estudando, de estar pesquisando, de estar sempre atenta a tudo, né? Que se refere à educação infantil, à primeira infância, primeiríssima infância também. Vocês... O que vocês fizeram disso tudo? Conta pra gente. Eu contei alguns minutos atrás sobre o nosso encontro num evento que eu fiz na universidade. Isso, que a Glaucia estava. Isso. À noite, ou seja, é de manhã, de tarde, nós trabalhando. Ela foi lá, de forma espontânea, conversar com as acadêmicas, né? E explicar sobre a prática de berçário, mostrar todo o movimento dela. Ao final, né, fui lá agradecer, e, né, ela estava rodeada dos acadêmicos, que todo mundo queria conversar muito com ela. E apareceram muitas fotos do contexto da sala dela com os implementos da abordagem Pickler, que era, naquele momento, a grande investigação da Glaucia, né? E outros contextos, enfim. Isso foi numa quarta-feira à noite, né, Glaucia? Sim. Evento, né? E daí, aquele dia, lá eu falei, Glaucia, vamos pensar alguma coisa junto?
vamos pensar mais alguma coisa. Eu sempre pensava em alguma coisa a mais, né? Tinha acabado de terminar o doutorado, né? Tinha defendido fazia, acho que 20 dias, tipo assim. Eu achando. Eu tinha que sossegar. Não, o que eu fiz? Foi resolver empreender um projeto de organização de contextos de salas a partir dos implementos Pickler e numa perspectiva de formação, né? Então, isso foi uma quarta-feira à noite. Gláucia, vamos pensar alguma coisa? Ela, vamos. Falei, sábado à tarde lá em casa, vamos fazer um café. Eu sou aquela assim, que no começo eu fico tensa. Tá. Sim, tenho medo do desafio, mas vamos. Mas ela embarca. E daí, seu combustível. Foi muito interessante, que daí eu já saí de lá com a minha cabeça a milhão. Vendo. E eu já conheço, gente. Bem assim. Sábado à tarde ela chegou lá em casa, a logo da Bambino estava pronta. Bambino. E por que Bambino, né? Bambino Implementos. Isso, Bambino Implementos Pedagógicos e Formativos. Primeiro que eu tenho minhas referências da pesquisa italiana, né? Que o tempo todo estava em diálogo com a abordagem Pickler, que são as pedagogias participativas, que a gente chama, que é o grande eixo estruturante da Bambino hoje. E que daí no sábado à tarde ela chegou na frente do computador e eu falei, olha aqui, Gláucia, eu acho que eu já fiz a logo. E eu achei maravilhoso. E daí essa logo, que existe até hoje, há 3 anos, né? Posso mexer aqui, né? Por favor, sim. E a logo, ela é estruturada pela árvore que está no meio, né? Para a gente explicar um pouco do conceito. Primeiro, Bambino pela referência de criança pequena, italiana, né? Sobretudo numa ideia de implementos, que é o que a Amy Pickler chama de facilitadores de desenvolvimento e aprendizagem. Então, não é um móvel e não é um brinquedo, né? É um facilitador de desenvolvimento das crianças pequenas. E daí, na hora, a gente falou assim, mas a gente não quer vender madeira, né? A gente não quer vender só implemento. Eu falei, não, porque só o implemento não muda a prática do professor. Tem que ter Pela questão da estrutura, posso ter a melhor estrutura. Exatamente. E não ser uma professora que reflete sobre esse cotidiano. Então, não vai mudar nada. Vai ser algo a mais para ficar isso tudo foi na decoração. Sábado? Tudo. Sim. E daí, o que a gente trouxe de linhas estruturantes da Bambino? Naquele dia já saiu isso, né? A gente quer ser um projeto, a gente nem falava de empresa na época, né? A gente quer ser um projeto que leve ressignificação para os espaços das crianças pequenas. Esse era o nosso grande legado. A gente quer falar para as pessoas que é possível fazer, né? Que tem desafio, mas as crianças precisam viver isso, que já existe experiências no mundo inteiro, né? E, sobretudo, num grande legado de naturalização. Por isso que tem árvore aí no meio. Né, de forma muito importante, a gente tem hoje as pesquisas apontando que as crianças precisam viver ambientes naturalizados. Né? A questão da madeira tem a ver com isso? E a madeira crua, natural. Madeira natural. Atóxica. Por quê? Porque as crianças aprendem na relação direta com o objeto. E com os bebês, essa relação direta é o quê? Oral. Então, se eu vou oferecer qualquer coisa para um bebê, tem que ser o mais natural possível. Então, esse foi o grande conceito. Então, implementos pedagógicos e formativos. Então, a Bambino comercializa implementos, que são esses, alguns chamam de brinquedos, mas a gente gosta da ideia de facilitador de desenvolvimento e aprendizagem, mas, sobretudo, discutindo com o professor. Com formações mesmo. Formações, o tempo inteiro. Nossa, e eu achei assim, eu estava nos Estados Unidos quando vocês começaram a criar, e assim, eu sabia que estava a Ana envolvida, eu já comecei a seguir, vocês logo já montaram um Instagram, que eu comecei a fazer. E assim, foi. Eu não acompanhei esse processo aí que a Ana está contando, mas de longe eu via que o negócio, que legal, que está surgindo e tal. Não entendia, fui entender quando vocês começaram com formações, daí começaram a divulgar, daí comecei a entender. A Ana me mandou a revista online, daí comecei a olhar bem aquilo, né? Tudo como era. Achei muito interessante. 2 empreendedoras aqui, né? Educadoras e não é fácil. Não é fácil, porque ninguém chegou. Naquele sábado não tinha um consultor ali mostrando os caminhos. Foi em caminhos bem... muito interessante, assim. Eu me orgulho muito. Escrito, né? Eu me orgulho muito da nossa trajetória, assim, né? Sobretudo por esse desejo, nós somos 2 entusiastas pela educação, né? Pela educação de qualidade. A gente ouvindo vocês, quem não conhece, acho difícil quem não conheça da região. Um sonho de ser, assim, como se fosse, eu tenho uma professora, a minha orientadora do grupo de pesquisa, ela tem um livro Jardim Secreto. E hoje, olhando para nossa
para nossa caminhada, eu falo, parece um jardim assim que precisava ser cultivado. Sim. Porque ali tem muita coisa, tem muitos sonhos, tem muitas crianças que precisam. Sabe que quando eu comecei a ver, me deu vontade de participar de uma formação dessa. Ai, mas Um dia me fala, um dia que tiver, pra eu ir. Tipo, eu sei que vocês não trabalham só aqui em Itajaí, trabalham em toda a região, né? Mas quando tiver algum assim que vocês acham que eu poderia ir, sim. me falem para eu participar, porque a veia de educadora continua em mim. É muito interessante porque a gente tem um formato que a gente chama de formação vivencial. Daí vocês levam todos esses implementos. Levamos alguns, né? Porque alguns são muito robustos, a gente não consegue. No começo nós éramos mais aventureiros, buscávamos o carro, ia muito. O marido da Glaucia Hoje já temos um controle maior. Hoje a gente já tem eu diria uma estrutura um pouco mais leve, assim, né? Mas daí vocês têm apresentação de vídeos e... Isso, a gente trabalha muito com os vídeos, mas a gente gosta que os professores tenham essa referência. Eles precisam olhar, sentir, né? E eu disse para a Glaucia algum tempo atrás, a gente fez um projeto muito importante na rede municipal de Navegantes, né? Navegantes fez um investimento na primeiríssima infância muito bacana, né? Muito bacana. Que outras prefeituras ouçam isso? E fizemos a ressignificação de quantos berçários lá, Glaucia? Eu não tenho 40 e poucos, correto, mas de 40 a 50. Foram 9 centros de educação infantil contemplados só para salas de bebês, que a gente ressignificou os espaços, né? E a gente monta todo um contexto, entrega a sala pronta. E uma das escolas que a gente foi fazer essa organização, as crianças saíram com a professora e quando elas voltaram... quando voltaram ao date e tal. E daí era o final do dia. O que o menino falou, né? Eu falei, olha, se a Bambino terminar hoje, eu já saio daqui feliz. Ele chegou, a sala estava diferente, que a gente organizou todo o contexto. Eu consigo lembrar até do olhar, que é o que me motiva diariamente. Isso é muito bonitinho, quando a gente vê a transformação, assim. Ele colocou a mão na cintura e falou assim, quem arrumou a sala? Quem arrumou a sala? Que idade ele tinha? Arrumou, consertou. Quem consertou? Porque foi o que 3 anos. Foi o que marcou, assim, ou seja, para ele, lembra que eu já comentei desse olhar da criança? A sala não estava a referência que o olhar de encantamento dele talvez buscasse mais. Mas não só pela estrutura. Está na revista uma imagem da sala. Quem consertou? Alguém foi. Eu falei, cara, eu posso ir embora, sair daqui hoje. Que experiência. Porque eu já consegui transformar a vida dessa criança. Assim, ele já teve, né, esse conceito de que ele vai poder viver isso, né? E com certeza eu vou deixar para as pessoas também aqui nesse vídeo, na descrição, vou deixar o contato de vocês, vou deixar o Instagram da Bambino, para as pessoas entrarem, para as pessoas encaminhem, gente. Encaminhem esse vídeo para outras prefeituras, outras cidades, outros lugares que as pessoas possam estar levando, né? Todo esse conhecimento que ele não pode ser estagnado, ele tem que estar sempre. E Dani, assim, faz de forma muito importante que a gente ficou muito feliz no dia 1º de novembro agora, né? O Ministério da Educação lançou as novas diretrizes de qualidade e equidade para a educação infantil. Então, eu vi no Instagram de vocês. Nós publicamos essa semana. De forma muito importante, o Ministério da Educação, como uma política pública nacional, vem trazendo em vários artigos que as crianças precisam viver contextos naturalizados, né, salas referências que permitam que as crianças vivam várias posturas corporais, entrar e sair, eles inclusive descrevem isso, né? Então, assim... Veio totalmente de encontro. Isso, eu falei... E legitima aquilo que não foi tirado da nossa cabeça, porque nós queremos que seja... enlouquecidas. É porque é uma trajetória de pesquisa. Quando a gente entende... E uma trajetória que não tem fim, né? E é uma trajetória que não tem fim, porque a pesquisa é isso, é um movimento. Quando eu não tenho essa certeza, me faz pesquisar Claro. Sempre. É um movimento importante. E ninguém está aqui para mostrar o que é certo e o que é errado, mas as possibilidades. Oferecer. Dessa riqueza do cotidiano. A necessidade de colocar um outro óculos para o cotidiano da escola. Ressignificar, a gente gosta muito de usar essa palavra. Ressignificar. E de forma muito importante o que a gente observa é que os professores só mudam as práticas, né? Ele pode fazer 1000 horas de formação. Ele só muda a prática dele quando o conceito de criança dele muda. Se o conceito de criança dele não muda, ele vai continuar fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele vai ver a criança pela falta. Então, ela não consegue, ela não faz, ela não pode. Então, quando ele não
muda o conceito de criança, a forma como ele olha para ela, ele não vai mudar a prática dele. Né? Esse é o grande legado, né, que a gente leva em todas as formações. A gente sempre começa a formação partindo da Agora, ideia... cada vez mais eu tô com vontade de participar de uma formação e a gente usa uma música muito interessante do Arnaldo Antunes, que chama Saiba, que começa assim: saiba, todo mundo foi neném. Então, todo mundo foi neném. E ele vai falando de várias personalidades nessa música que deixaram um legado importantes e outros não. Então, a primeira infância deixa marcas para a vida inteira, né? E as crianças ficam muito tempo no espaço institucional. Então, a gente tem grande responsabilidade na composição desse ser humano, né? E entender que a escola não é só um espaço de ensinar número e letra. Claro que não. Nunca foi, Naves. E na primeira infância isso de forma muito mais importante. Isso aí. Meninas, vocês sabiam que a gente está quase 1 hora aqui conversando? Ah, que delícia! Não, e por mim eu ficaria aqui até a gente gosta de não falar. A gente não finalizaria esse assunto, né? Porque ele é muito extenso, né? Mas eu quero aproveitar, agradecer os patrocinadores, que sem os patrocinadores, gente, a gente não consegue estar aqui levando viva os empresários, viva as pessoas aí que estão conscientes de que tem tanta coisa importante para mostrar, né? Tanta coisa importante para a gente falar. Quero agradecer também hoje a mais um Café Fazenda que trouxe para vocês. Parece que está aqui só embelezando, mas é para comer. Daqui a pouco a gente vai comer. Que é também patrocinadora aqui do Dani Pod e que hoje ela fez questão de trazer para vocês experimentarem as delícias que tem, além de outros que tem lá no café. Quero até que vocês conheçam, porque vale a pena. Já coloquei na agenda. Isso aí. Sim, sem espaço. Ele e a Glaucia adoramos tomar um cafezinho. A gente quer conversar, vamos tomar um café, né? Bem essa prática. E quero dizer para vocês assim, como a gente está chegando no final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem ou algo que vocês queiram dar de incentivo, algo que vocês acham importante, até alguma coisa que de repente a gente não falou. Claro que muita coisa a gente não falou, precisaria vários episódios aí, mas algo que vocês queiram deixar para as pessoas aí que estão nos assistindo agora. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Eu acho que a gente falou bastante coisa sobre educação, né, da primeira infância. Eu acho que a gente falou a gente conseguiu, né? Conseguimos, a gente conseguiu estruturar, assim, verdadeiramente o que uma criança pequena precisa, né? Primeiro, uma criança pequena precisa de um adulto disponível, sereno, tranquilo, né? Esse adulto que olhe para essa criança dentro daquilo que ela já sabe fazer e não daquilo que ela ainda não sabe, né? E olhar para essa criança com sutileza. A Glaucia falou isso no início, né? Com sensibilidade e, sobretudo, com disponibilidade, né? Ela é alguém que está ali e que tem você, adulto, como alguém de muita referência, né? Então, isso é o grande... eu acho que é o grande legado que a gente deixa da educação para as crianças pequenas. Tanto os pais, né? Esteja disponível para o seu filho, né? Eu estou numa discussão importante sobre o uso de telas agora, né? Tinha aqui no meu roteiro, mas acho que daí dá para chamar eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu tenho 2 médicas que estão trabalhando comigo, uma psicóloga, legal, que é um tema muito relevante, né? Que é a discussão do uso de telas na infância, né? E claro, para a adolescência, mas na primeira infância de forma muito importante, porque uma criança precisa de alguém ativo com ela, né? Ela precisa do real e não do virtual. É isso aí. E resgatar esse olhar de encantamento que por vezes vamos perdendo conforme ficamos adultos, certo? E esse adulto referência, ele precisa estar encantado para encantar o outro. Não tem como. É uma disponibilidade, é uma abertura para além do que se recebe na faculdade, né, diante de todas as formações, porque se eu posso participar, como a Ana bem falou, de 1000 formações. Se eu não tiver para essa abertura, não tiver o encantamento de escutar o outro, e isso realmente me afetar, eu deixo muitas marcas no corpo do outro. Então, as minhas escolhas diárias é que fazem a diferença. E escolher diariamente ser melhor. Isso aí. E vocês entenderam por que tinham que ser vocês duas, né? Ficamos muito felizes. Eu lembro que quando eu conversei com a Ana, tinha uma data que acho que a Ana não podia, só a Glaucia, outra ajustamos, conseguimos, né? E tinham que ser vocês, assim, porque é muito conhecimento. Eu sei que vocês
fazem bastante formação, não ficam com esse conhecimento só para vocês. E aqui, acho que quem não conhecia, vocês puderam conhecer um pouquinho e vontade de fazer formação, de chamar para trabalho. E que eu sei que vocês estão disponíveis para isso, então que as pessoas entrem em contato com vocês. Agradeço. Qualificar a educação é uma vontade, porque não dá para continuar pensando que qualquer coisa serve. Não é um lugar para deixar. Isso aí. Berçário ou espaço de educação infantil não é um lugar para deixar só as crianças, né? Isso aí, meninas. Agradeço demais. Agradeço vocês que estiveram aqui comigo até agora, com a gente até agora. E até o próximo episódio do Dani Pod. Tchau!